Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a organização e o cronograma na nossa vida, que é de grande importância para fortificar nossa fé e nos deixar forte contra as tentações de Satanás. Antes de começar, queridos irmãos, eu quero pedir que quem estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou ouvindo pelo WhatsApp, que se inscreva no meu canal no YouTube e ative o sininho. É rápido, não demora nada, tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube, entra no WhatsApp, no Facebook, e curta e visualiza o vídeo por lá também. Eu vou tentar até do YouTube compartilhar no Facebook, mas eu consigo, porque aí fica a mesma coisa, não precisa mais disso, né? E ficar tudo num só. E peço que você se inscreva no canal, quem estiver assistindo pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E peço também que possam curtir lá no Facebook também, e visualizar. E no YouTube também, visualizar, curtir e compartilhar. É importante isso, no trabalho missionário. Vocês ajudam a Deus fazendo isso, não é a mim. Tá certo? Desde já agradeço. Queridos irmãos, é muito importante que a gente tenha um cronograma na nossa vida. Por quê? Porque na nossa vida nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para o restante dos afazeres, que é estar com a família, a administração da casa, fazer a comida, estudar a palavra de Deus. Tudo nesse tempo, tá certo? Então, se nós não tivéssemos bem organizado, querer estudar demais a palavra de Deus, você perde a família, você perde um convívio com a família, que é muito importante também. E se você ficar demais com a família e deixar a palavra de Deus, você também vai se enfraquecer na fé, também vai deixar o poder de lado. Então é preciso que seja organizado. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo, de um pastor, né, que ele estava muito forte na fé, ele orava, ele meditava, estava a palavra de Deus, e Satanás falou, vamos derrubar esse cara, ele está salvando muita gente, ele está levando muita gente para o caminho certo, e ele está sendo uma ameaça para a gente, vamos derrubar esse cara. Aí vieram os dois demônios que ele mandou e tentou derrubar o caçador. Não conseguiu, porque estava muito forte. Aí ele falou, mas não é possível. Vão e fica espiando esse cara. Descobre que é o segredo dele, para que a gente possa atingir o ponto fraco dele, o segredo dele, para que a gente possa derrubá-lo. E aí eles perceberam que ele era muito organizado, que ele era cronogramado, que ele tinha tempo para orar, para meditar, para tudo. Então, que ele tinha... Aí ela falou, então vamos tirar o tempo dele. Então fez o quê? Tirou o tempo dele. Como? Gente, às vezes a tiração do tempo é de algo que é de vital importância, só que muitas vezes se derruba. Pode ser, por exemplo, você tem um trabalho, você arranja um outro trabalho bem mais longe da sua casa, só que você vai ganhar bem mais, vai ter alguns benefícios a mais, você fica na ambição, você acha que é um presente, que é uma oportunidade de ouro e aceita. Só que você fica também descontrolado no seu dia, porque você vai chegar muito mais tarde em casa. Então, você, antes de, por exemplo, chegava em casa, saía de casa às 8, às 7, chegava no trabalho para entrar às 8, ficava lá até às 4 e chegava em casa às 5, você estava em casa. Agora você tem que sair às 6 para chegar no trabalho às 8, para depois você sair às 4 e chegar em casa às 6 ou 7 horas da noite. O que quer dizer? Você perdeu muito tempo. Então aí o que vai acontecer? Você vai descontrolar totalmente a sua vida, perder tempo que você podia estar com a sua família, olhando a palavra de Deus. Está descontrolando totalmente o seu tempo. Compreende, queridos irmãos? Por isso que é importante que nós estudemos a palavra de Deus, que nós sejamos cronogramados no nosso dia, organizados, né? Então esse pastor, o tempo dele foi tirado, né? Pode ser também até com trabalho missionário, fala, vamos fazer um trabalho missionário, tal coisa, vamos fazer isso aí, você nos ajuda? Claro, só que aí o que vai acontecer? Você vai perder muito tempo nesse trabalho missionário, vai tirar do seu tempo e você vai descontrolar todo o resto da sua vida. Pode ser assim também. Às vezes é uma coisa boa, mas que acaba se tornando prejudicial para você. E foi assim com o pastor aí também. E aí ele perdeu o tempo, e aí ele já não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para meditar, se enfraqueceu e foi derrubado, caiu em pecado e ficou fraco na fé por conta que perdeu o tempo, perdeu a organização que ele tinha.
Então isso é muito importante. O Satanás age nos nossos pequenos pensamentos errados. Me mandaram um vídeo no grupo da igreja agora há pouco, né, uma irmã da igreja mandou, e aonde tem um homem que fala, não vou na igreja hoje não, tá frio, vai muito cedo, não, tá legal, vou ficar em casa, vou ficar descansando, hoje vou ver uma televisão, não sei o quê, não vou hoje não, não, hoje não. Tô querendo me forçar a ir, tô me não. Aí chegou um rapaz que ele nem conhecia, falou, tem razão, você tem que ficar em casa mesmo, vai assistir no Netflix, vamos lá ver o Netflix, vamos ver um filme, vamos tomar um suco, um sorvete lá em casa descansando, vamos, prazer, meu nome é fulano, qual é o seu nome? Eu sou Satanás. Você entendeu? Então, é exatamente assim que Satanás age na vida da gente. Ele aparece como se fosse uma pessoa boa, como se fosse um amigo, né? Muitas vezes falando de acordo com aquela vontade que você está querendo, só que você sabe, se você estuda a palavra, você sabe que a sua vontade está errada. Então, você vê uma pessoa que está forçando uma vontade errada, essa pessoa não está com Deus, ela está com o demônio. Ou é o próprio demônio transfigurado. Porque você sabe que ele pode transfigurar e aparecer para você. Conversar com você como se fosse um ser humano. Você sabe disso. Para quem assistiu a novela Gênesis na Record, e Jesus, a novela Jesus, você percebe o quê? Que o Satanás ele ficava o tempo inteiro agindo nas pessoas. Né? Ele tava, quando a história do Abraão, ele estava no meio do Abraão, lá no Noé, ele estava no meio do Noé, você entendeu? Ele estava no meio do Caim e Abel, usando Caim, ele estava o tempo inteiro ali, né? Então, a gente vê ele falando com Jacó, por exemplo, né? Na Bíblia não fala isso, mas na novela colocaram ele falando com Jacó, incentivando Jacó a casar com Raquel quando ele tinha acabado de casar com Lia. E a gente sabe que isso não é de acordo com a lei de Deus. Então, se uma pessoa fala para você, você tem que casar de novo, porque a tua esposa aí não vai te dar filhos, não, coisa, não, arranja uma outra mulher, uma namorada, né? Ou você vê uma mulher, está casado, vê uma mulher bonita, né, que chama atenção, você está desejando ela. Né? Não está apaixonado, mas tá paixão por ela, deseja estar com ela. Aí chega um amigo, você tá. Não, você tem que ir mesmo, aproveita, cara. Tua mulher não vai ficar sabendo, vai lá e se diverte com ela. Se você tá afim, ela também. Esse seu amigo, ele tá sendo usado pelo inimigo, você tem que tomar cuidado. Porque Deus vai aprovar o que você está fazendo? Não. Quando isso acontecer, você tem que lembrar. Qual que é o sexto, se não me engano, o sexto mandamento? O quinto é o sexto, ou é o sétimo. Acho que é o sétimo mandamento. É os 5 primeiros, 6, 7, né? Os 4 primeiros, depois tem o quinto, 6, 7, acho que é o oitavo mandamento. O oitavo mandamento, não adulterarás. Então, se você sair com essa moça, você estará cometendo adultério. Então, essa pessoa que está se incentivando, ela está sendo usada pelo inimigo. Pode ser um melhor amigo, você pode ser um grande amigo. Está sendo usada pelo inimigo para te derrubar. Você está entendendo? Ou é o próprio inimigo transfigurado no seu melhor amigo. Às vezes pode ser também. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos irmãos, porque é assim que ele age com os nossos pensamentos fracos. E como é que a gente fortalece os pensamentos? Comendo do pão da vida, da água da vida. E como é que a gente faz isso? Estudando a palavra de Deus diariamente. E eu, por exemplo, eu quero fazer um curso, né? Eu espero que esse ano abra a turma para que eu consiga cursar esse curso, que é Teologia e Estudos Adventistas. Né? É uma pós-graduação, como eu já tenho graduação, eu posso fazer a pós. Né? E eu quero fazer esse curso por quê? Porque eu quero poder estudar mais, se aprofundar na palavra de Deus. Eu quero realizar uma grande vontade que hoje em dia eu tenho. Eu já queria fazer matemática, hoje eu não quero mais. Eu quero ser professor de ensino religioso. Então eu vou orar a Deus muito para que Ele possa me guiar se essa é a vontade dele na minha vida e consiga fazer esse curso e consiga trabalhar como professor de ensino religioso. Eu acho que eu posso fazer muito mais pela palavra de Deus sendo um professor de ensino religioso, né? Eu só preciso que Deus faça com que esse ensino venha nas escolas aqui em São Paulo, que em Santa Catarina já tem. Então, se entrar em São Paulo, em vigor, e colocar para que a gente possa ter o ensino religioso como algo obrigatório, é muito importante, né? Então, é tão importante quanto outros ensinos, né? É até mais importante, por exemplo, do que filosofia. Então, é muito importante. Então, eu quero e eu vou lutar por isso. Porque eu quero trabalhar com isso. Eu acho que é uma coisa importante, né? E eu estarei com uma coisa que eu gosto muito de falar de Deus.
né? Então é assim, queridos irmãos. Eu quero... Então a gente tem que estar organizado. Não adianta a gente pegar e querer fazer mais do que pode, que tem consequências. Por exemplo, a minha mãe. Vou falar sobre ela aqui, porque foi o que aconteceu. Ela nem lembra direito, mas eu lembro perfeitamente. Um dia, né? Foi em maio do ano passado, de 17 de maio do ano passado, 2023, né? Foi um ano terrível para eu esquecer da minha vida, né? Meu pai caiu na escada, depois os dois pegaram Covid, meu pai depois também ficou doente, né? E teve crise também, labirintite, um monte de coisa. Minha mãe depois também teve problema, e aí depois ela caiu, quebrou o fêmur nesse dia. Ela veio para dentro de casa, deu comida para as cachorras e foi lá embaixo para prender a cachorra. E ela podia passar na frente da casa, ela podia entrar. Ir tomar o banho dela, ou esperar eu sair do filho para tomar o banho e entrar. E aí ela fez o quê? Ela subiu e foi lá em cima na horta, perto da horta. E nesse pouquinho que ela foi lá em cima, meia horinha a mais que ela ter ido para lá, ela caiu lá e quebrou o fêmur. Ficou 4 meses sem poder fazer serviço no mato. O mato começou a tomar conta, o mato começou a crescer, eu não tinha condição de ir para o mato, porque eu tinha que cuidar da casa sozinho, e, e a minha começou a ficar abandonada lá embaixo, a caixa tudo descontrolada, a casa começou a descontrolar tudo, e ela presa na cama, dois meses na cama sem sair para nada. Depois começou para cadeira de roda, depois começou a, como é que fala? Começou ai, deu branco. A, a andar com andador, aí ela começou a dar uma coisinha no mato, e só no mês de dezembro que ela realmente começou a voltar para o mato, fevereiro, janeiro, né, dezembro para janeiro, e aí é que ela voltou a fazer as coisas, mas hoje em dia ela já faz tudo de novo. Então para quê? Vai ficar meia hora a mais? Por causa de meia hora ela perdeu meses aí de serviço? Você acha que foi vantagem para ela? Não foi. Então muitas vezes é melhor que a gente economize nosso tempo e chegue tal momento que a gente pare para não perder tempo na vida. As consequências vêm. Você entende? Eu agora sou do lar. Então eu preciso cronogramar o meu tempo para poder levar a mensagem de Deus. Você entendeu? Para ter um tempo, né? Ela fala, não tenho tempo. Ela fica falando dali, não tenho tempo, eu tenho que fazer, não tenho tempo. Não tem porque ela não quer ter. Ela é do lar. Ela não tem chefe, ela não tem nada. Ela faz o que ela quiser e pronto. Ela não tem obrigação de fazer, não tem nenhum compromisso. Então, se ela fizer hoje, vai fazer amanhã, vai depois de amanhã, vai daqui a outra semana, é a mesma coisa. Então ela tem que fazer o que é necessário, né? Um pouco hoje, um pouco amanhã, e deixar um tempo para estudar a palavra de Deus, para pegar a Bíblia, para ler, para fazer isso, fazer uma outra coisa que seja necessário. Tem que saber se tem alguma coisa importante, tem que abrir mão de uma coisa para fazer outra. Deixar aquilo para um outro momento, que é menos importante. Você entendeu? Então isso é uma importância que a gente tem de se organizar. Para quê? Para que nós possamos ter tempo. Nós temos 8 horas por dia para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para viver, né? E nisso tem a parte de arrumação da casa, a parte de fazer comida, a parte de estar com a família, né? De curtir, a parte de estudar a palavra de Deus. Tudo isso está, está dentro desse tempo aí de lazer, né? Essas 8 horas. Então nós precisamos nos organizar, ou nós vamos ficar fracos. Nem só de pão viverá um homem, mas da palavra de Deus. Né? Disse lá Moisés, Jesus Cristo repetiu isso. Né? Ele disse que ele era o pão da vida, né? A água da vida. Então nós temos que comer o pão da vida, tomar a água da vida, que é estudar a palavra de Deus. São as escrituras que nós temos que estar sempre por dentro delas. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fracos. E estando fracos, nós estamos vulneráveis. E quanto mais vulneráveis nós tivermos, mais Satanás vai nos usar a nos enfraquecer. Eu, por exemplo, não deixo de ir na igreja. Eu fiquei um ano sem porque minha mãe estava impossibilitada de ir, tinha que cuidar dela, tal, não pude sair e deixar ela aqui. Mas quando minha mãe melhorou, eu voltei a ir para a igreja. Né? E, mas mesmo que você não vá na igreja, você tem que estar estudando a palavra de Deus. Você entendeu? Então, por exemplo, eu não vou na igreja, está muito frio, está chovendo aqui no caso, aqui na chuva é ruim para mim ir porque tem estrada de terra, eu não vou. Tudo bem, mas eu tenho que pegar e estar enquanto a palavra de Deus, fazer a escola sabatina, fazer o estudo bíblico, ficar fazendo estudo até no sábado. Eu vou na igreja às 9 horas da manhã, vou faço a sabatina, assisto o culto, almoço na igreja, venho para casa, tomo um banho,
aí eu pego, vou fazer o quê? Vou para minha rede e vou fazer estudo bíblico. Então, sábado é um dia que eu dedico a fazer bastante coisa de Deus, entendeu? E é onde eu me fortaleço. Quando eu fico muito tempo sem estar com a palavra de Deus, eu não consigo gravar esses áudios, entendeu? Você vê que eu estou falando com vocês, eu não estou com texto na mão, eu não estou com nada preparado, eu não estou lendo, eu estou falando da minha cabeça. Por quê? Porque eu fico em contato com a palavra de Deus, eu fico assistindo, eu mando esses textos diários, então esses textos me fazem também refletir. Às vezes eu estou gravando um áudio com você e já vem um tema do outro, porque domingo, na sábado, eu estava falando a respeito do tema que estava na igreja, né? Foi salvação, tal coisa. E no domingo, eu estava gravando no sábado, já veio o tema no domingo. Entendeu? Então, já vem. Às vezes eu estou falando com um colega, falando a palavra de Deus, já vem um tema. Então, se você está casado com a palavra, o tema já vem. Né? Às vezes é importante você escrever, porque não, você esquece. Mas é muito importante a gente ter esse contato. Né? Então, é isso. Então, queridos irmãos, é importante que, por exemplo, às vezes tem contratempos. Já mais de uma vez, hoje aconteceu de novo. Eu estava gravando um áudio para vocês, e de repente, deu problema no celular, chegou uma mensagem, chegou alguma coisa, o áudio apagou. Simplesmente zerou. Eu tive que começar do zero de novo. Entendeu? Eu já estava já com 20 minutos de áudio, 25, apagou tudo. Né? E eu tive que começar do zero outra vez. Entendeu? Então, são contratempos. Então, a gente tem que estar preparado para os contratempos, se encaixar. Entendeu? Se nós não estamos organizar a nossa vida, a gente perde tempo. Tem gente que chega em casa e ainda vai trabalhar. Não, eu trabalho no trabalho. Professor, que nem eu, por exemplo, tem que chegar em casa e trabalhar alguma coisinha. Mas o mínimo possível. Você tem que chegar em casa e curtir a família, fazer outra coisa. Só essencial, que nem se você trabalha no escritório, você não tem que trabalhar para cá, você vai fazer trabalho no escritório. Você não tem que chegar em casa, ficar respondendo e-mail, ficar respondendo WhatsApp. Não, desliga o e-mail, desliga o computador, desliga tudo e vai viver a sua vida. Você tem uma outra vida para viver. Você tem a sua vida, a sua carreira, né, que é a sua vida de trabalho. Você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida familiar e tem a sua vida espiritual. Você tem que viver todas elas ao mesmo tempo. Então você tem que ter um tempo para cada uma, tá certo? Tem que ter um tempo para você mesmo. Às vezes você quer assistir algo que você sabe que a sua família não gosta. Então você tem que ter um tempinho para você assistir esse algo. Entendeu? É um tempo para você. Você não tem que estar fazendo tudo com todo mundo. Então você precisa ter um tempo. Então você tem que se organizar. A organização é tudo. Programar a sua vida é tudo. Quer fazer mais do que pode? Infelizmente vocês vão pagar consequências. Entendeu? Vai se enfraquecer. Vai ficar fraco na fé, vai ser mais atacado pelo Satanás, seus demônios. Tá bom? Então, queridos irmãos, por favor, se cronograme, se organize, faça seu cronograma da vida, do seu dia a dia. Quando eu estava fazendo o serviço na casa, eu fiz um cronograma, cronograma a possibilidade. Então, na segunda-feira, eu lavava roupa, não, na segunda-feira, eu fazia comida, não, comida não, né? Na segunda-feira, eu limpava a casa, limpava aqui fora, e eu lavava o galinheiro. Não, era na sexta-feira. Eu lembro que eu fazia alguma coisa na sexta, né? Limpava os móveis, né? Na terça eu fazia almoço. Então esse dia eu não ia fazer limpar móvel, eu limpava o chão e fazia almoço. E eu olhava a horta de manhã e noite. Né? Aí na quarta eu fazia o quê? Como eu não ia fazer comida, eu fazia outra coisa que tinha que ser feito. Né? Limpeza da casa, limpava a caixa e tal. Na quinta, era um dia que eu tinha uma pequena folga, então eu aproveitava essa folga para fazer uma outra coisa. Na sexta-feira, eu ia lavar o galinheiro, você entendeu? Dava banho nas cachorras, lavava o galinheiro, entendeu? No sábado era meu de descanso, eu não fazia nada, eu só fazia o almoço, passava mal um pano na casa. E no domingo, o que eu fazia? Eu ia fazer o almoço e ainda tinha que lavar a roupa, só que muitas vezes eu deixava para lavar a roupa na segunda-feira. Por quê? Porque no domingo eu tinha que fazer comida, entendeu? Então eu tinha que fazer o almoço, eu fazia o almoço no domingo e na segunda eu lavava a roupa, né? Era isso. Então, eu tentava organizar a minha vida, porque eu não conseguia fazer tudo. Então, se eu ia fazer uma coisa, eu não conseguia fazer outra. É uma coisa ou outra. Você entendeu? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu chamei minha prima, dava um dinheiro para ela limpava aqui fora, em volta da casa por fora, e lavava o galinheiro. E eu cuidava do resto da casa. Aí eu tinha um tempo mais para mim. Então eu conseguia me cronogramar melhor, já era uma grande ajuda. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos.
Então nós precisamos nos organizar, nós precisamos estar organizados para que a gente possa fazer o que deve ser feito. Não precisa eu, por exemplo, lavar a roupa todo dia? Não. Precisa eu lavar o galinheiro todo dia? Não. Precisa fazer comida todo dia? Não. Eu posso fazer o quê? Eu posso até fazer uma, duas vezes por semana, se isso vai ajudar. Eu faço o quê? Eu faço a comida, aí eu divido em porções já certas. Por exemplo, aqui são 3 pessoas, então eu posso pegar, fazer 3 potes, congelar, e essa comida eu descongelo, já na porção correta, e só esquenta, e cada um come. Eu posso fazer isso também já faz eu ganhar um tempo. Entendeu? Então, nós temos que aprender a se organizar de alguma maneira. Porque, né, então, nós temos a tecnologia para nos ajudar, que nem, por exemplo, eu antes eu gravava, no ano passado, eu gravava esses áudios, mandava no WhatsApp e no Facebook. Ainda mandava no status do Zap, no status do Face, né? E já mandava também no grupo que eu tenho no Face. Esse ano eu estendi pro, eu comecei a estender pro YouTube. Né? Tentei também no Messenger, só que no Messenger eu não tenho tempo para ficar postando mais também, é muita coisa para mim. Então eu parei, inclusive, de postar nos status. Eu fiquei sem tempo sem mandar mensagem, por quê? Porque eu primeiro estava estudando para o concurso, depois eu fui trabalhar, e isso me atrapalhou todo. E aí então eu peguei e desconsiderei. Teve vários áudios que eu gravei que eu não consegui postar. Por quê? Porque, infelizmente, não estava dando. Eu gravava, mas não tinha tempo para transformar o áudio. E aí foi juntando, fiquei uns 3, 4 meses sem postar. E aí eu voltei a postar de novo, voltei a levar mensagem, voltei a fazer o que tem que ser feito. Você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então nós temos que estar sempre, 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 sempre levando a mensagem de Deus. Independentemente da que nós temos que fazer, nós temos que ter um tempo para Deus. Porque senão você vai se enfraquecer e vai cair. Assim como aquele pastor da história. E toma cuidado. Porque às vezes um amigo seu vai te dar um conselho errado. Tá? Não deixe que as suas vontades sejam mais fortes que a de Deus. Você sabe da verdade. Você sabe quais são os mandamentos, quais são as leis. Tá? Você sabe que você não pode adulterar. Então você sabe muito bem que você não sendo casado, você não pode sair com uma outra mulher. Ou você, mulher casada, não pode sair com outro homem. Mesmo que você seja solteiro, você não pode sair com aquela mulher porque ela é casada. Por mais que você tenha com vontade de sair com ele e ela queira sair com você sabe que é errado. Então, mesmo que alguém fala, não, vai sim, vai se divertir, você sabe que está fazendo a coisa errada. Então, você sabe que a pessoa não está com Deus. Então, não faça a sua vontade de querer sair com a mulher, mas faça a vontade de Deus, que é não adulterarás. Tá? Tá? Eu sei que você está com vontade, por exemplo, por exemplo, você, não, eu tenho que falar que dá um falso testemunho, falar que foi aquele cara porque eu não quero pagar a culpa. Não, eu tenho que pôr a culpa em outro. Você sabe, só que você sabe também que Deus, o mandamento de Deus é não darás falso testemunho contra o seu próximo. Então assuma a culpa que é sua. Você sabe que isso é o certo a se fazer. Então a sua vontade é passar a culpa para outro, mas a de Deus é que você assuma. Então qual que é mais importante? A vontade de Deus, que você assuma. Então você sabe que é certo. Então faça o que é certo. Não se deixe levar pela coisa errada, tá certo? E como é que você faz isso? Estudando a palavra diariamente, se fortificando, para na hora que vinha a coisa errada, você vai, não, isso é errado. Você entendeu? Tá certo? E é assim, queridos irmãos, no dia a dia. Então, se organize, se cronograme, para que você possa fazer o que é certo, tá bom? Não cometa erros. Muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Amém. Se organize sempre. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Falou. Até.